125 Guild Wars Capítulo 375 Um novo lote de estagiários. Autor Kotaro fala clã. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Rivetingnight foi até a praça inicial de Stagnant Moorstone. Este foi o lendário local de nascimento de Draco e Rivetingnight, a primeira cidade de onde surgiram. Logo depois que essa informação se tornou de conhecimento público, muitos novos jogadores a escolheram como local de partida na esperança de descobrir o segredo oculto relacionado ao crescimento monstruoso daqueles dois. Afinal, não importa quão grande fosse algo ou quantas evidências a seu respeito, sempre haveria céticos. As pessoas muitas vezes acreditavam arrogantemente que eram mais iluminadas do que todas as outras, como se tivessem atravessado o véu, enquanto outros permaneciam presos como ovelhas em um curral. Essas pessoas orgulhavam-se das suas opiniões, convencidas de que estavam certas acima de tudo. Essas mesmas pessoas duvidavam que Draco ou Rivetingnight tivessem o talento genuíno para extrair o que era necessário para chegar ao topo. Então atribuíram isso a Axe, tratamento preferencial ou sorte no início do jogo. As pessoas que acreditavam neste último podiam ser encontradas rondando a cidade de Stagnant Moss, praticamente derrubando o local enquanto procuravam as mesmas oportunidades. Assim que Rivetingnight apareceu com alguns membros centrais do Umbrarebok, como os 5 generais, todas as atividades pareceram interrompidas. Todos, sejam NPCs ou jogadores, olharam para a poderosa comitiva e tremeram com suas auras opressivas. Na verdade, a própria Rivetingnight estava bem. Foram os membros centrais que irradiaram tanto poder e energia que todos os outros puderam literalmente senti-los. Isso fez com que muitas pessoas congelassem de medo ao perceberem que estavam na presença de um ser do ápice. Os NPCs estavam mais acostumados com essas coisas, mas os jogadores não conseguiam lidar com isso. Afinal, na Terra não havia uma maneira real de criar tal sentimento de um humano para outro. Foi uma experiência totalmente nova para muitas pessoas aqui, um sentimento que palavras não poderiam descrever para elas. Rivetingnight permaneceu no lugar e usou seu olho do céu para observar a área ao seu redor. Ela rapidamente localizou seus alvos, e eles a localizaram também. Um grupo de exatamente 10.000 jogadores ficou formalmente na praça como um exército rígido. Eles ignoraram os olhares furtivos de todos os transeuntes, bem como os olhares de advertência dos guardas. Eles também não prestaram atenção ao questionamento de alguns jogadores curiosos ou seus sussurros. Depois de entenderem que se tratava de um grupo formal, muitos pararam de incomodá-los rapidamente. Vê como eles ficam juntos sem distração? Eles são disciplinados e provavelmente habilidosos. Esses não são caras para se mexer. Sim, provavelmente são outro grupo de homens do exército de algum país ou da força de segurança de alguma organização que está usando o jogo para se treinar. Como você sabe disso? Não é um pouco improvável? Um país inteiro enviando suas elites para jogar? Na verdade não. Notei um padrão na chegada deles e nas compras desenfreadas no jogo, então sinto que minha especulação está certa. Além disso, olhando para eles, não parece. Tudo o que me parece é que seus 35 anos de virgindade finalmente fizeram você perder a cabeça. Rivetingnight trouxe os membros principais para ficarem na frente do grupo enquanto ela os examinava silenciosamente. Eles estavam quase igualmente divididos entre homens e mulheres, já que Supernatural havia enviado seus jovens mais promissores para trabalhar com Draco. Esses homens e mulheres observaram a noite Riveting em silêncio, mas não fizeram movimentos desrespeitosos. Ela e Draco não eram apenas lordes superiores, colocando-os tão acima deles que poderiam ser massacrados por qualquer sinal de insubordinação, mas também eram jovens mestres de controle. Esses homens e mulheres dispostos antes da noite Riveting sentiram grande respeito e gratidão pelo duo maligno. Lordes superiores treinando jovens em tão grande escala era algo inédito desde o início de Supernatural. Afinal, os lordes superiores eram como armas nucleares táticas e dificilmente eram obrigados a fazer qualquer coisa além de viver bem para que pudessem ser um impedimento. Draco e Eva, escolhendo proativamente sair de seu caminho, oferecendo-se para treiná-los gratuitamente em guerreiros de elite,
tanto no mundo real quanto nesta lucrativa realidade alternativa, agradou muito à organização. Então eles alertaram estrita e gravemente seus candidatos para não desperdiçarem esta oportunidade única na vida ou eles sofreriam. Quem é o líder entre vocês? Rivetingnicht perguntou austeramente. Imediatamente, um sujeito saiu da névoa e curvou-se respeitosamente para Rivetingnicht, falando com uma voz profunda e viril. Esse seria eu, minha senhora. Rivetingnicht inspecionou o sujeito lentamente. Ele era mais alto que Draco com 6'0". Ele tinha pele cor de caramelo, cabelo preto exuberante na altura dos ombros e um par de olhos prateados poderosos que pareciam poder ver através de todas as fachadas. Ele era musculoso e compacto, não totalmente magro como um fisiculturista típico, mas definitivamente não era gordo nem musculoso. Na verdade, ele se parecia com Draco em sua forma demoníaca, com músculos delineados, mas um corpo firme. Ele tinha um nariz pontudo, uma mandíbula forte e lábios semigrossos que estavam sempre franzidos em uma carranca contemplativa, como se ele estivesse pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Ele tinha um conjunto de armadura de couro solta e um arco raro do pacote mestre. Um arqueiro, hein? Não temos muitos deles na guilda, exceto Shani e Draco. Eva notou. A impressão que ela teve desse sujeito foi que ele era um lutador ágil que lutava à distância. Não o tipo estático que atirava de uma posição segura, mas o tipo sempre imóvel que esvoaçava entre os galhos das árvores enquanto mirava em seus inimigos, causando medo e flechas em seus corações. Rivetingnicht então verificou sua placa de identificação. Nome: Thunderpower, classificação 0 nível 1 HP, sem assim como ele, todos os seus compatriotas estavam no nível 1. Eram lousas em branco que cabiam à noite Riveting e os membros do Umbra moldá-las como desejassem. Bom então. Organizem-se em 10 grupos. Presumo que vocês já conheçam a força relativa e a diferença de talento entre os seus grupos, então certifique-se de que os grupos apresentem os mais talentosos e os menos talentosos. Noite rebetante comandada. Isso fez com que todos parassem por um segundo antes de começarem a se mover silenciosamente. Esta foi uma ordem bastante dura, fazer com que eles se mudassem para onde pertenciam de acordo com seu talento, mas era necessário. Ela queria que eles reconhecessem seu valor atual, gostassem ou não. Eles não estavam aqui para serem mimados ou receberem montes de reforço positivo. Eles estavam aqui para sofrer, lutar e definhar com tanta dor até se tornarem úteis para ele e para a Umbra. Depois que eles se organizaram provisoriamente, Rivetingnicht designou os grupos. Naturalmente, ela era quem liderava o grupo Alpha, que incluía os mais talentosos do grupo. Cada grupo tinha 1000 membros, o que fez Rivetingnicht concordar. Ela então atribuiu diferentes zonas de campo para os vários grupos limparem. Quanto ao grupo dela, eles se dirigiram para o Pedias Marsh, uma zona de campo de nível 13 ou 10 para jogadores elite que iniciaram o jogo. Naturalmente, esta zona de campo teve uma forte presença de jogadores, já que muitos tentaram aumentar seus níveis ou adquirir alguns saque. Eles notaram o grupo de Rivetingnicht, como era difícil não notar, e muitos se afastaram devido à presença de Rivetingnicht. O nome dela precedeu, tanto sabiam que não deviam brincar se quisessem aproveitar o tempo no jogo. Caramba, muitos até tinham planos de se juntar à todo-poderosa Umbra e ascender com a guilda. Irritar o vice-mestre da guilda foi tudo menos uma boa ideia. No entanto, neste mundo, sempre houve aqueles que eram dolorosamente ignorantes ou simplesmente estúpidos. Eles sempre existiram e eram em número surpreendentemente alto, prontos para diminuir o que geral de qualquer local com sua presença estimada. Neste caso, um grupo de 300 jogadores bloqueou rapidamente o caminho de Rivetingnicht e companhia. O grupo deles consistia em uma mistura de homens e mulheres, e seus níveis variavam de 5 a 9. Claro, eles só ousaram fazer isso porque viram que esses 1000 jogadores eram todos de nível 1. Ao contabilizar sua novidade no jogo e a supressão de estatísticas de 5 níveis, eles se sentiram pouco confiantes. No entanto, assim que perceberam que o nível de Eva era tão alto que não conseguiam perceber, ficaram sérios e se abstiveram de qualquer ação tola. Um deles, que estava em torno do nível 9, apresentou-se para declarar a demanda de seu grupo. Pare. Esta zona de campo foi reivindicada pela Guilda dos Bombeiros. É aqui que aumentamos o nível de nossos jogadores de baixo nível para alcançar as cidades e se juntar às nossas fileiras. Por favor,
Deixe a área, querida senhora e seus companheiros, ou deixe-nos saber se você tem algum arranjo. Deve-se dizer que este representante foi claro e bem falado. Ele imediatamente soube que eles haviam chutado uma placa de aço quando viu a placa de identificação de Rivetingny cheia de pontos de interrogação, mas ele não podia simplesmente recuar sem saber quem ela era. A guilda deles era relativamente nova no jogo, e seu membro mais importante era o líder da guilda no nível 35. Ele era considerado um jogador elite e havia construído a guilda do zero, então esse representante não queria que ela fosse pelo ralo tão rapidamente. Se fosse Draco, ele pararia e conversaria um pouco com bom humor, e ganharia o respeito das pessoas aqui por sua conduta, apesar de sua fama retumbante. A guilda dos bombeiros provavelmente juraria lealdade a Umbra e juraria segui-los por toda a eternidade com base no carisma de Draco. No entanto, esta era Eva. Já era crime suficiente ficar no seu caminho, mas mesmo ter a audácia de tentar detê-la estava além do que esses idiotas poderiam explicar. Rivetingny não parou por um momento desde que este grupo veio antes dela. Mesmo enquanto a representante falava de longe, ela continuou a caminhar em direção a eles sem pressa e com arrogância. Antes que pudessem repetir o aviso, Rivetingny gentilmente acenou com a mão e ativou uma habilidade que era francamente exagerada nesta situação. Ativo 1. Puxão abissal. Abre um buraco de minhoca até o abismo que engole todos os inimigos dentro do alcance. Tempo de espera. 3 dias. Nota: o alcance máximo de sucção é de 500 metros no Rancon. Nota: as metas máximas de sucção são 500 no Rancon. Um grande buraco cinza escuro se abriu bem no meio de onde os jogadores adversários estavam e, antes que pudessem chorar ou gritar, todos foram engolidos pelas profundezas. O buraco de minhoca pulsou como se estivesse satisfeito com sua oferta e desapareceu. Francamente, se os 300 jogadores não tivessem feito tal cena, ninguém saberia que eles estiveram aqui há apenas um segundo. Todos os espectadores sentiram um arrepio no coração e ficaram sem palavras. Aqueles que sabiam sobre Rivetingny e Umbra engoliram em seco, enquanto aqueles que não sabiam rapidamente tentaram descobrir. Quando descobriram quem havia feito uma visita à sua pequena zona de nivelamento, ficaram tão chocados que muitos ficaram azuis. Imediatamente, toda a área ficou clara à medida que muitos jogadores se dispersavam. Afinal, olhando para o final do grupo anterior, quem tinha sido mais forte de todos, quem queria colocar a cabeça na guilhotina de graça? Os 1000 novos membros da Umbra assistiram ao espetáculo e seu respeito pela Ladybos aumentou ainda mais. Este era o suposto efeito supressivo que apenas o nome da guilda tinha, e o poder do vice-mestre da guilda era insano. Ela nem pronunciou uma única palavra nem reconheceu a presença de seus inimigos antes que eles se transformassem em nada. Depois que eles entraram na zona de campo, Rivetingny virou-se para eles e falou: o primeiro grupo a atingir o nível 5 receberá uma recompensa da guilda. Além disso, eu pessoalmente premiarei o grupo com mais mortes no final do dia com algo especial. Você é livre para formar um grupo tão grande quanto desejar ou pode ir sozinho. Você tem apenas um dia para cruzar esse limite com um número limitado de monstros. Como você fará isso? Eu não me importo. Apenas faça isso, ou então. Guild Wars capítulo 376. Corrida para o nível 5. A Rivetingny permaneceu em vigor enquanto esses 1000 trainees rapidamente formavam grupos entre si, enquanto os discrepantes se moviam por conta própria, principalmente aqueles que tinham total confiança em suas habilidades. Ela não planejava interferir ou sair de seu lugar, pois isso era apenas uma perda de tempo em sua opinião. Logo, todos correram em direções diferentes. Uma zona de campo era tão grande quanto um estado no antigo país da América, então definitivamente havia espaço mais que suficiente para eles se espalharem. Aquela guilda de bombeiros tentando engolir tudo era uma piada, porque eles mal tinham membros suficientes para limpar o lugar todo. O que foi interessante, porém, foi o fato de que o líder do grupo geral também optou por ir sozinho. Rivetingny o considerou um jogador solo, e parecia que seu julgamento estava certo. Ela simplesmente ativou seu controle e o espalhou por toda a zona do campo para monitorar seu progresso. Os muitos grupos já haviam encontrado seus primeiros monstros. Como esta era tecnicamente uma zona de campo de rank 0, a concentração de monstros era quase o dobro daquela das zonas de campo de rank 1, que já estavam congestionadas até o inferno com o influxo de novos jogadores. Nesta zona de campo de rank 0,
Era provável que houvesse um encontro com monstros a cada 10 passos. Os membros da juventude de elite de Supernatural eram verdadeiramente excepcionais, pois sabiam como lutar em equipe ou individualmente contra qualquer tipo de inimigo, pequeno, moderado ou grande. Eles eram profissionais em seus movimentos e ações, capazes de destruir facilmente os monstros em seu caminho, ganhando seu primeiro nível antes que a segunda hora terminasse. Pelo ritmo atual, eles não teriam problemas em realizar sua tarefa antes que o prazo da Riveting Night chegasse ao fim. No entanto, Riveting Night estava carrancuda enquanto assistia a performance deles, quase os chamando de volta e espancando-os brutalmente por sua estupidez. Geralmente havia 3 tipos de pessoas que entravam no Boundless hoje em dia. Os primeiros foram os jogadores, aqueles que já haviam jogado jogos FIV anteriores ou pelo menos sabiam muito sobre RPG como gênero, ou jogos como um todo. Esse bando começou fraco e foi facilmente derrotado pelos monstros iniciais, mas eles entenderam as leis do mundo e foram capazes de encontrar meios de crescer rapidamente, bem como consertar sua fraqueza de serem lutadores de merda. O segundo grupo eram os sem noção. Eles não eram jogadores nem guerreiros, basicamente pessoas totalmente normais que aderiram ao movimento da FIV. Eles não tinham ideia do que estavam fazendo ou do que deveriam fazer, apenas estavam lá para passear e adicionar informações às suas redes sociais ou passar o tempo. Como seria de esperar, cerca de 99% das vítimas de abusos não moderados, como violação, tortura e todos os outros males, vieram deste grupo. Pular em uma cova de tigres sem lei como um cordeiro manso nunca foi uma boa ideia, mas ninguém foi capaz de avisá-los a não tempo. O terceiro grupo eram os guerreiros acima mencionados. Estes consistiam em membros de várias forças de segurança, milícias privadas ou exércitos governamentais. Este grupo foi sem dúvida o melhor no início do jogo, subindo de nível mais rapidamente com suas técnicas exemplares e estilos, formações de combate. Sua estratégia e tática eram impecáveis e seu crescimento foi bastante tranquilo até o meio do Rancon. Normalmente, nesse ponto, a maior falha desses grupos profissionais se revelava: eles entendiam as merdas dos jogos e de como funcionavam, especialmente este. Veja o grupo atual que Riveting Night estava vigiando. Eles mataram os inimigos com facilidade, mas avançaram sem parar para coletar o saque. Eles não entendiam o sistema de classes ou como funcionava, então quando alocaram suas estatísticas, escolheram predominantemente força. Muito poucos decidiram equilibrar com destreza e menos ainda aumentaram sua resistência. Por favor, não mencione sorte ou carisma, eles nem sequer olharam para essas estatísticas. Como a maioria deles eram lutadores corpo a corpo, o aumento na força rendeu enormes benefícios em um cenário inicial de jogo como este, dando-lhes a ilusão de que esta era a escolha certa. Como tal, o tipo de aulas que receberiam seria difícil, não planejado e desigual. O plano inteligente da IA de usar o conhecimento dos jogadores para atribuir-lhes classes com base na alocação de pontos de estatísticas tornou-se sem sentido quando as pessoas nem sabiam o que essas estatísticas normalmente faziam. Este sistema beneficiou os primeiros jogadores porque todos eram jogadores. Aqueles que vieram depois também se beneficiaram ao seguir os passos daqueles que atuaram como desbravadores para as aulas que desejavam. No entanto, muitos desses novos jogadores não eram nem de longe tão poderosos ou eficientes quanto os primeiros jogadores que usaram sua coragem. Além disso, esses chamados jovens de elite de Supernatural não usaram uma única habilidade de classe ou sem classe de seu pacote mestre. Caramba, eles nem sequer selecionaram uma única habilidade, porque não entendiam o sistema de habilidades. Por um lado, foi extremamente impressionante que eles pudessem sobreviver tão facilmente com as suas técnicas. Essa era a fraqueza dos verdadeiros jogadores, já que eles não tinham nenhuma técnica de luta digna de nota e eram forçados a compensar aprendendo como usar as habilidades da melhor maneira possível para ter uma chance de lutar. Por outro lado, porém, demonstrou completa ignorância. Afinal, este era o mundo da atualização 1, com realismo Tier 1. Esses guerreiros tinham resistência limitada com base em suas estatísticas e não podiam lutar para sempre como Draco, graças às suas próprias estatísticas e habilidades passivas. Como tal, usar técnicas para encerrar rapidamente as batalhas era o epítome da tolice. Para muitos grupos, eles não duravam nem 3 horas nesse ritmo antes de terem que descansar.
Como não tinham poções de restauração de resistência, como não se dignaram a usar a cabeça para comprar algumas ou mesmo verificar seus estoques, tiveram que descansar da maneira típica, o que lhes custou 3 horas de inatividade. Das 24 horas que eles tiveram que atingir o nível 5, eles já estavam 6 horas abaixo e o mais alto deles era o nível 3. Essa pessoa era o líder do grupo, o adepto e semi-competente Thunderpower que Rivetingnit havia mantido um olhar atento já que seu desempenho foi o melhor do grupo. Ele estava lutando e descansando em um ritmo moderado. Como o fiel de Zone no início do jogo era parte floresta e parte prado, ele prosperou usando arbustos e árvores como pontos de vista antes de atirar em seus alvos com tiros perfeitamente posicionados. Mesmo tendo pouco conhecimento de jogos, ele era extremamente adepto da sobrevivência e da vida selvagem, o que surpreendeu Rivetingnit. Esses filhos mimados dos superiores em Supernatural só tinham um talento infinito em seu nome devido à sua herança e algum pequeno treinamento de suas várias famílias que cobria apenas o combate, mas eles não tinham ideias sobre como sobreviver na selva como esse sujeito fez. Isso destacou instantaneamente para Rivetingnit que ele era um estranho em seu grupo e alguém com uma história interessante. Ela assistiu por mais 6 horas antes de balançar a cabeça. O companheiro Thunderpower foi o único a atingir o nível 5, enquanto o melhor entre os demais só alcançou o nível 3, no máximo. Agora que os jogadores precisavam descansar, comer e dormir, não havia como chegar a tempo. Foi uma completa perda de seu precioso tempo observá-los por mais tempo. Como tal, ela os lembrou imediatamente. Muitos dos lutadores aqui ficaram aliviados por serem libertados dessa tarefa chata, imaginando que tipo de mundo bobo era aquele com uma mecânica tão sem sentido que os limitava a tal ponto. Thunderpower, porém, franziu a testa contemplativamente quando viu a mensagem de Rivetingnit, percebendo que havia mais do que isso. Era provável que algo tivesse dado muito errado e um destino infeliz aguardasse todo o seu grupo. Como era uma pessoa pontual, foi o primeiro a chegar. Ele viu Rivetingnit parada no mesmo lugar em que a haviam deixado, na mesma pose. Isso fez Thunderpower se perguntar como ela os monitorava, mas então ele lembrou que ela era uma mestre do controle. Era provável que ela tivesse visto tudo o que eles fizeram. Isso fez o coração de Thunder afundar ao perceber que era provável que ela tivesse notado algo em seu desempenho que a forçou a cancelar a operação. Enquanto os outros vinham da zona de campo, seu coração continuou a cair no abismo quando ele olhou para os números acima de suas cabeças, até parecer que estava pesado de desespero. Os membros que chegavam eram bastante conversadores no início, falando sobre as experiências em combate, mas assim que se viram, as conversas cessaram quando começaram a suar. Os que chegaram mais tarde também notaram o clima tenso. Assim que olharam em volta, eles também começaram a sentir medo, enquanto os que já haviam chegado lamentavam. Quando todos chegaram aqui, houve um silêncio total enquanto todo o grupo olhava para a silenciosa noite Riveting com ansiedade. Ela não disse uma palavra depois de enviar aquela mensagem, nem se mexeu. Nem mesmo uma contração. Se alguém não soubesse melhor, poderiam confundi-la com uma estátua assustadora, em vez de um ser humano. Eventualmente, ela olhou para a fileira de jovens talentosos da esquerda para a direita, apenas movendo o pescoço lentamente enquanto os avaliava. No final, ela simplesmente cruzou os braços e falou com uma voz fria. Parece que a qualidade do talento de Supernatural não é o que nos disseram. Ou isso, ou vocês mentiram quando se embaralharam de acordo com o talento. Se vocês são os melhores deste grupo, então poderíamos também devolvê-lo de onde você veio. Isso fez com que todos eles suassem, mesmo sentindo uma leve indignação, já que Rivetingnit os havia chamado de lixo. No entanto, eles sabiam que não deviam responder a um Lorde Superior ou a um Mestre de Controle, então aceitaram silenciosamente o menosprezo. De 1000 elites, apenas uma conseguiu atingir o nível 5 até a 12ª hora. Eu te dei um dia inteiro, e o segundo colocado neste pequeno evento só alcançou o nível 3. O homem em questão reuniu coragem e levantou a voz para defender o grupo. Nosso progresso está bom. Passamos a primeira metade do dia chegando à metade do caminho. Então, com tempo suficiente, devemos alcançar o nível 5 até o final do dia. Muitos dos talentos aqui concordaram com esta afirmação. Se Rivetingnit não tivesse perturbado o progresso deles chamando-os, eles provavelmente teriam alcançado o objetivo. Então por que ela os estava insultando assim?
Thunderpower começou a suar e se afastou dos chamados membros da equipe. Ele não conseguia entender como eles podiam ser tão tolos e vaidosos a ponto de não entenderem o que ela estava tentando dizer. Quanto aos outros, quando viram Thunderpower se afastar, olharam para ele com desdém ligeiramente disfarçado. Ficou claro que, apesar do sucesso e do talento supremo do sujeito, pelo menos entre o grupo, ele não foi totalmente bem recebido por eles. Esse pequeno fato interessou de passagem a Rivetingnicht, mas ela decidiu se concentrar no importante assunto em questão. Em outras palavras, você está dizendo que a culpa é minha por desperdiçar seu tempo convocando você antes do prazo, hein? Ela perguntou à pessoa com a reclamação em tom leve. O sujeito, como se só agora percebesse sua loucura, entrou em pânico e rapidamente tentou se defender. Não, o que eu quis dizer foi Rivetingnicht acenou preguiçosamente com a mão e silenciou o sujeito. Eu não me importo em ouvir suas desculpas. Afinal, o que você disse tem algum mérito? Se eu não te chamasse aqui, pelas minhas estimativas você e cerca de 67 de vocês que partiram sozinhos e alcançaram o nível 3 pode de fato ter alcançado a meta a tempo. Sua voz tornou-se extremamente assustadora neste momento. No entanto, eu não aguentava mais olhar para sua tolice. Ver vocês, bando de palhaços brincando, me deixou doente, e não tenho mais tolerância para isso. Guild Wars capítulo 377. Poder Thunder. Todos planejaram mostrar sua força e se destacar durante esta sessão de treinamento com o jovem mestre do controle, mas rapidamente perceberam que dentro do mundo de Bondless, era mais fácil falar do que fazer. Dado o seu treinamento, até mesmo o membro mais fraco deveria ter sido capaz de continuar por uma semana sem a necessidade de dormir ou descansar, mas seus corpos no mundo do jogo os traíram. Seus movimentos não eram tão nítidos ou magníficos como no mundo real, forçando-os a desperdiçar muita energia para executar até mesmo suas técnicas mais básicas. Todos eles sabiam que o seu desempenho até agora não era tão bom quanto poderia ser, mas também argumentavam que não era culpa deles e que era o jogo que os limitava. Porém, após a conversa anterior, ficou claro que a superiora não iria ouvi-los. Sua última declaração provocou ainda mais indignação e mesmo que sua aura e comportamento fossem assustadores, eles não podiam deixar de sentir que estavam sendo seriamente desprezados. Todos vieram aqui para receber sua orientação para se tornarem melhores guerreiros no mundo real, não para julgar esse jogo estúpido. Thunderpower apenas assistiu com uma expressão imparcial. Ele poderia ter sido nomeado líder de sua comitiva, mas isso foi apenas porque ele se mostrou mais promissor no exame de seleção. Todos tiveram que passar antes de partir. Ele nunca se considerou realmente um membro do grupo, e seu relacionamento com os membros de sua equipe era, na melhor das hipóteses, instável, e foi por isso que ele preferiu seguir sozinho em primeiro lugar. Agora, olhando para a desaprovação silenciosa deles pela denúncia de Rivetingnicht, ele percebeu que era realmente astuto em suas escolhas. Eles estavam ficando com raiva sem motivo e definitivamente estavam projetando isso na pessoa errada. Eles achavam que, por ela ter a idade deles, ela seria legal com eles. Ou mostrar clemência por causa de seu talento. Era provável que ela nem soubesse seus nomes ou origens. Já haviam esquecido o aviso sobre o que aconteceria se ela, como senhora superiora, não estivesse satisfeita com eles. Ela deixou uma coisa clara desde o começo. Ela só se importava com talento. Como ela chamou todos eles aqui devido à sua insatisfação com o nível de talento demonstrado até agora, isso significava que o valor coletivo deles para ela havia caído muito. Neste momento, a coisa mais sensata a fazer era engolir quaisquer sentimentos negativos e pensar em como aumentar o valor deles aos olhos dela. Rivetingnicht percebeu o descontentamento deles facilmente, mas em vez de explodir e chamá-los pelo que poderia ser considerado subordinação, ela permaneceu calma. Isso realmente não era um bom sinal, mas nenhum dos que estavam aqui se achava esperto o suficiente para perceber a diferença. Me siga. Ela afirmou calmamente. Insatisfeitos com o tratamento recebido, eles, no entanto, obedeceram às ordens dela como superiores e saíram da zona de campo, indo em direção aos arredores das áreas novatas. Antes do nível 10, não era possível entrar nas áreas da cidade, mas todas as outras zonas funcionavam bem, supondo que você pudesse realmente sobreviver à jornada até lá. Ninguém poderia copiar o que Draco tinha feito quando ele se conectou pela primeira vez,
correndo da cidade até a Field Zone de Richmond enquanto liderava um trem de muitos monstros até o mago. Como tal, estes jogadores de nível 1 começaram a cambalear depois de atravessarem 2 zonas de campo. O que foi ainda mais horrível foram os monstros que encontraram no caminho. Aquelas feras sentiram que Rivetingnicht estava muito acima de seu salário. Então eles não queriam antagonizá-la e como ela continuou andando sem se importar com nada acontecendo a seu redor, parecia como se um acordo silencioso tivesse sido feito entre as duas partes. Eles evitaram e, em vez disso, concentraram toda a sua energia em fazer sofrer aqueles que a seguiam. Com um grupo de 1000 jogadores, esses monstros basicamente chutavam uma placa de aço, mas a infinidade deles era um problema. Era quase como se brotassem do chão como repolho. Depois de uma hora, ninguém conseguia bater no peito e dizer que saiu ileso. Apesar de suas excelentes técnicas e força de combate, eles logo foram pressionados a preservar suas próprias vidas. Thunderpower percebeu rapidamente que nenhum único monstro se atreveu a atacar Rivetingnicht, então ele a seguiu a princípio. Porém, ninguém além dela percebeu seu desaparecimento posterior, porque eles estavam muito focados em seus próprios problemas. Quanto ao arqueiro, ele havia recuado um pouco e atualmente usava uma forma de ocultação para se mover e seguir Rivetingnicht, assim como todo o grupo, o mais silenciosamente possível. Ele não atraiu nenhum agro nem atacou nenhum monstro, e apenas continuou rastejando enquanto ponderava sobre as razões das ações desta senhora superior. A força de Thunderpower não vinha de seus grandes músculos ou dedos super rápidos, mas de sua capacidade de compreensão e de sua tendência a pensar fora da caixa. Ele havia analisado as palavras da noite Riveting e suas ações até agora para tentar obter uma compreensão básica de sua personalidade. Como tal, ele percebeu muitas coisas que o levaram à conclusão de que não havia a necessidade de andar atrás da mulher como um idiota enquanto se defendia indefinidamente. Bastava segui-la, como ela ordenava. Ela já havia dito descaradamente no começo que só se importava com os resultados e não com a forma como os alcançava. É claro que os outros jovens talentos não poderiam ser culpados, porque qualquer pessoa nessa situação presumiria que seria necessário andar diretamente atrás deles, ou pelo menos dentro do campo de visão. Foi realmente bom senso. Era apenas esse tal Thunder que era bastante excêntrico. Enquanto seguia atrás do grupo, ele os observou de perto. Seus colegas companheiros estavam em pior situação. Nada havia mudado. Eles ainda lutavam obstinadamente usando seus próprios meios e por conta própria enquanto tentavam acompanhar Rivetingnicht, que só continuava a aumentar a distância. Ele se culpou por não ter se preparado melhor. Prometendo aprender o máximo que pudesse sobre o mundo do jogo, seu pacote mestre parecia o melhor lugar para começar a curar sua própria tolice. Ele presumiu que seria melhor esperar até que Rivetingnicht lhes desse algumas instruções, mas pela maneira como ela parecia lidar com as coisas, ele decidiu que não seria sensato. Seria mais inteligente alocar o que pudesse avaliar seu caminho a seguir. Ao abrir seu inventário, Thunderpower ficou surpreso com tudo que encontrou lá dentro. Ele só abriu o baú de armas raras e o conjunto de armadura leve. Ele não havia examinado o resto com muito cuidado e não tinha certeza de como iria utilizá-los, mas olhar para eles agora, depois de experimentar um pouco o jogo, lhe deu algumas ideias. Primeiro de tudo, ele não conseguia acreditar que todos eles tinham recebido poções grátis para reivindicar, mas as pessoas estavam lutando para se esconder e se curar através da regeneração natural. Não só isso, mas eles tinham 3 habilidades livres que poderiam escolher para agilizar sua habilidade de luta. Quanto às habilidades comerciais, Thunder não tinha muita certeza sobre elas, então tomou nota para pesquisar sobre elas mais tarde. O restante do material pode ser útil em determinados cenários ou pode ter sido vendido para arrecadar dinheiro para comprar suprimentos. Percebendo isso, Thunder de repente entendeu por que ela havia cancelado tudo e por que ficou tão enojada depois de assisti-los. Thunder não tinha 100% de certeza, mas do ponto de vista dela, eles poderiam não ser piores do que idiotas escrevendo com confiança um exame global para gênios. Pensando nesse sentido, Thunder também começou a entender qual deveria ser o objetivo da Rivetingnicht ao liderá-los por essas zonas de campo indefinidamente. Seu principal motivo deveria ser mostrar a eles que eles eram lixo ignorante à beira da estrada que agia de forma arrogante sem motivo. Além disso, ela provavelmente estava tentando despertar o bom senso através do desespero. E quem sabe,
Aquele que fosse capaz de perceber o que o próprio Thunder havia compreendido poderia até ser elogiado ou recompensado. No entanto, ele também percebeu que não havia como esses sujeitos perceberem o que ela precisava deles, a menos que Rivetingnicht, ou outra pessoa, explicasse isso para eles. Olhando para essa impressa Rivetingnicht, que caminhava graciosamente como se estivesse passeando, ficou claro que ela não tinha intenções de fazê-lo. Então, a questão agora era, quem os esclareceria? Bem, a resposta era óbvia. Ou era o próprio Thunder, como ele parecia ser o único que percebeu, ou ele continuaria a assistir até que todos morressem. Agora, Thunder estava prestes a escolher a segunda opção. Ele sempre foi do tipo que luta sozinho e nunca teve nenhum sentimento positivo por seus colegas de supernatural. Ele normalmente nunca escolheria ajudá-los. Porque ele deveria. Quando eles vieram a este mundo, eles saíram do mesmo buraco? Não. Todos saíram por conta própria, então todos deveriam encontrar maneiras de sobreviver por conta própria. No entanto, ele foi pego em um dilema. A mesma mente perspicaz que lhe permitiu atravessar o véu e ver o que estava acontecendo também lhe disse que se todos os outros falhassem, era muito provável que ele falhasse também. Este parecia ser o tipo de situação em que a pessoa não era avaliada como indivíduo, mas como grupo. Draco havia pedido 10.000 jovens talentos de supernatural, e se Rivetingnicht avaliasse os melhores 1.000 deles como tão pobres, então ela provavelmente os mandaria de volta. Afinal, não faltou juventude supernatural. Com uma contagem de quase 1 bilhão de membros, como poderia faltar número? Como tal, Thunder teve que decidir se ajudaria a equipe a se ajudar ou apenas esperar e torcer para que sua conclusão estivesse errada. Infelizmente, ele nunca foi do tipo reativo, sempre propenso a tomar a atitude mais sábia, mesmo que isso fosse contra seus sentimentos pessoais. Ele saiu de seu esconderijo e derrubou uma série de monstros. Ele se aproximou do grupo mais próximo dele, que ficou surpreso por ele realmente ajudá-los, dada a divergência entre seus grupos. Com novos monstros aparecendo repetidamente, ele teve que ajudá-los antes que pudessem ter um pouco de descanso, permitindo-lhe dizer o que queria. A razão pela qual falhamos foi porque não tentamos entender as regras e a mecânica deste jogo. Deve ser por isso que Lady Rivetingnicht está zangada conosco. E avalie o que está dentro do pacote Master que você comprou. Além disso, colete todos os itens dos monstros mortos e deixe-nos formar grupos. Precisamos trabalhar juntos, ou é provável que ela nos mande de volta se falharmos neste teste também. Thunder Power manteve a mensagem o mais curta e concisa possível, pois não teve o luxo de explicar o seu raciocínio para esta análise. Em vez disso, ele apenas esperava que esses sujeitos tivessem bom senso suficiente para ler nas entrelinhas. Ele repetiu essa mesma mensagem muitas vezes no espaço de 1 hora, enquanto subia e descia, certificando-se de que todos que ele pudesse ver e alcançar pudessem ouvi-la. Isso lhe custou um pouco de HP e vigor, já que ele teve que lidar com monstros enquanto se movia, mas isso não era muito importante agora. Bendito seja o nome dos deuses. Essas pessoas entenderam imediatamente o significado de Thunder. Eles podiam ser jovens ignorantes sobre jogos, mas não eram estúpidos. Seguindo o conselho de Thunder Power, eles abriram seu inventário pela primeira vez e foram prontamente recebidos por uma notificação. Obrigado por escolher o pacote Master. Recompensas: 2 poções de saúde, 2 poções de mana, 2 poções de resistência, um conjunto de armas comuns, um conjunto de armadura leve, um conjunto de armadura média, um conjunto de armadura pesada, 3 livros de Trade Skills em branco, um baú de recursos básicos, um baú de recursos raros, 2 baús de armas raras, 3 livros de habilidades de combate incomuns em branco. Mesmo que Thunder estivesse errado, este não era o momento para se dividir. Depois de inspecionar esses itens, muitos perceberam sua loucura e rapidamente recolheram suas poções, enquanto aqueles que mais precisavam delas as usaram rapidamente. Eles também viram os livros de habilidades e ficaram maravilhados com sua própria estupidez, enquanto navegavam pelas muitas opções. Assim como Thunder, eles não tinham certeza sobre os Tradeskill e decidiram pesquisá-los cuidadosamente depois que saíram desta situação terrível. Com o sujeito assumindo a liderança e os outros ouvindo-o enquanto formavam grupos e também se coordenavam entre si, os monstros começaram a cair pelas massas. Eles não estavam lidando com pessoas não qualificadas, mas com verdadeiros lutadores. Assim que encontraram um ritmo,
Eles conseguiram facilmente derrubar esses monstros estúpidos que só lutavam por instinto. Contra o poder de suas armas raras e habilidades incomuns, eles não tinham chance. Antes que 2 horas passassem sob esse ataque, até os mais fracos deles haviam alcançado o nível 5. Riveting não olhou para trás e continuou andando, mas sorriu levemente sob o capuz, pois nada conseguia escapar de seus sentidos. Sua avaliação dos acontecimentos ocorridos foi condensada em uma palavra: interessante. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.